Muito bem, terceiro ano. Vamos para mais uma aula de sociologia, dessa vez a segunda parte e a última do tema Indústria Cultural no Brasil. E vamos falar um pouco sobre o poder político da TV brasileira, na verdade, como ela é utilizada como ferramenta de disseminação e dominação ideológica. Tá, ao longo dos mais de 50 anos de história da televisão no Brasil, o Estado, por intermédio dos sucessivos governos, influiu diretamente nessa indústria. Sempre deteve o poder de conceder e cancelar concessões, mas nunca deixou de estimular as emissoras comerciais. Tá, o que é que significa esse trecho específico vinculado com esse dado estatístico que está sendo mostrado aí, que contabiliza o número de domicílios com televisores no Brasil de 1960 a 2010. 1960 com 4,6%, em 2010 já com 95,7%. Significa dizer que é um número significativo, quase que absoluto, de casas brasileiras que recebem sinal de TV. Qual o problema disso? Na verdade, um problema, como também pode ser uma solução. É como essas informações são vinculadas. Quais são essas informações que são vinculadas? Ou seja, 95% das residências brasileiras recebem informações que podem ser manipuladas. Como muitos defendem, são manipuladas. Como vocês podem observar no próprio trecho, como o governo se utilizava da televisão, na verdade, desde o seu início, para divulgar sua concepção ideológica em relação à sociedade brasileira. Tá? Tá. O poder público contribuiu de forma substancial para o crescimento da televisão mediante empréstimos concedidos por bancos públicos a emissoras privadas. O sistema de concessão, obviamente, é o sinal, quem detém é o Estado. O Estado concede, significa dizer que não pertence à emissora, e sim ao Estado. Foi a partir de 1964, no entanto, com o início do regime militar, que a interferência do Estado na televisão aumentou de forma quantitativa e qualitativa. As telecomunicações foram consideradas estratégicas pelos militares, pois serviriam de instrumento para colocar em prática a política de desenvolvimento e integração nacional. Você pode observar que a televisão explicitamente era utilizada como ferramenta de propaganda estatal e aumentaram seu domínio da propagação, da programação, desculpa, corrigindo, por meio de novas regulamentações, forte censura e políticas culturais normativas. O grande problema é como uma concepção de nação, já que a gente vive, como nós estudamos logo no início desse capítulo, num país extremamente diverso, num país extremamente multicultural, um Estado passa só uma concepção desse modelo de nacionalidade. Em 1968, inaugurou-se um sistema de transmissão de micro-ondas, e em 74 foram criadas novas estações via satélite. O que é que significa dizer? Evidentemente que é um linguajar técnico, mas em termos sociais e econômicos foi a difusão do sinal de TV para as mais remotas localidades brasileiras, fazendo com que toda a ideia que era transmitida de um lugar pudesse ser irradiada para as demais regiões brasileiras. Inclusive, alguns defendem, eu vou citar o nome dele, Bruno Formiga, um comentarista do esporte interativo, que o fenômeno Flamengo, a torcida flamenguista, cresceu de maneira exorbitante como a turma corintiana, porque as transmissões de jogos na década de 80 e 90 eram majoritariamente os jogos do Flamengo e dos clubes cariocas. Então, influiu diretamente na escolha das pessoas no clube, em que clube torcer. Em 1981, um acordo da empresa brasileira de telecomunicações com as redes Bandeirantes e Globo permitiu às emissoras transmitir sua programação para todo o território nacional. Só para deixar de antemão bem claro, esse texto é absolutamente crítico em relação ao uso da TV como ferramenta manipulativa. Os sinais podiam ser captados por qualquer antena parabólica. Só um pequeno comentário.
no caso, na minha infância, ter uma parabólica era um símbolo de status econômico e social, o que facilitou muito o acesso de regiões distantes a estações receptoras e estimulou o surgimento de uma indústria de antenas parabólicas. Vocês podem ver aí na imagem, é a aldeia Yanomami. Tá. O projeto de integração nacional pretendido pelo regime militar, alicerçado numa política cultural específica, alcançou êxito graças à televisão, ao espalhar antenas e lançar satélites que cobriam todo o território brasileiro. O projeto oferecia a infraestrutura para que o país fosse integrado via televisão. Era literalmente, como já falei, a disseminação de um modelo de sociedade através da televisão. Os programas transmitidos passavam a impressão de que o governo era legítimo e havia democracia no Brasil. A maior beneficiária desse modelo foi a Rede Globo, fundada em 65, cresceu rapidamente, apoiada nas relações amistosas com o regime militar, em sintonia com o incremento do mercado de consumo. Curioso que a TV Record, ela inclusive teve uma matéria que menciona explicitamente a relação entre a Globo e o regime militar, como também um documentário chamado Além do Cidadão Kane, produzido pela BBC, pelo canal 4 da BBC, também faz uma crítica pesadíssima à estrutura manipulativa que a Globo construiu junto com os militares. O programa de maior audiência foi a telenovela, foi e é, né, que se tornou um produto cultural brasileiro, criado por um grupo de artistas e diretores nascidos no cinema e no teatro. Com o fim do regime, as emissoras continuaram, essa parte é interessante e perversa ao mesmo tempo, continuaram atendendo aos governos seguintes, sempre dando a impressão de ser livres democraticamente, livres e democráticas. A televisão converteu-se, enfim, em fonte de poder político. O que é notório é como muitos políticos são donos de redes de TV e de rádios, ou seja, o próprio político tem o poder em mãos dos meios de comunicação para divulgar a sua concepção ideológica. O aumento da competição entre as redes de televisão aberta poderia ter levado as emissoras, independentemente de sua orientação política, a adotar uma postura mais autônoma em relação aos governos e aos partidos políticos, mas não foi o que se viu. Continuaram a seguir o pensamento e as orientações de quem estava no poder, obviamente ligado à primeira ideia da concessão e os altos financiamentos dados pelo governo. Aliás, tem uma crítica que não vou afirmar, não vou apontar nenhuma emissora, até mesmo porque não tenho como provar isso, de que as emissoras elas evitam criticar ou passar notícias negativas das empresas que custeia, que na verdade que faz anúncio na sua emissora. Enfim, é uma questão de controle de fato da informação. Como o rádio, a televisão é controlada pelo poder público, por meio das regulamentações e também da propaganda oficial. Grande patrocinador. Embora esses veículos tenham muita liberdade, o controle do poder público se manifesta quando, por força do patrocínio, evitam fazer críticas ao governo ou divulgar protestos contra ele. É claro que ele está falando exclusivamente do Estado, mas acontece com grandes empresas também. A não ser que o escândalo seja tão, como posso dizer, tão absurdo que você fazer uma propaganda de uma empresa que está envolvida em um escândalo absurdo é praticamente fazer um desserviço para sua empresa. Às vezes, a pressão direta do governo sobre determinados jornais, televisivos ou não, para que cessem críticas e até demitam jornalistas. Será que já aconteceu isso em nossa cidade? Não vou nem falar com a nossa cidade, né? Programação da televisão. Apesar de o rádio ter maior abrangência, principalmente por causa
do baixo custo e do pequeno porte dos aparelhos, a televisão atinge quase a totalidade do território nacional. O desejo de consumo e outros sentimentos são promovidos prioritariamente pela televisão comercial. Não sei se vocês já foram arrebanhados, desculpa o termo, mas em minha época, ainda estou na minha época, né? Mas quando a televisão tinha muito mais força, já que hoje a internet ela exerce muito mais influência, as propagandas, sobretudo ligadas às telenovelas, faziam com que as pessoas consumissem determinado produto. Essa influência é bastante preocupante, pois existem graves problemas relacionados à informação e à formação de opinião. Há, por exemplo, programas de crônica urbana e policial, Se Liga Bocão, por exemplo, nos quais julgamentos são feitos sem nenhuma possibilidade de revisão. E o jornalismo? Os programas desse gênero pouco informam. Aí já é uma crítica severa do livro aqui, né, didático, muito embora muitas coisas eu concorde. Já que as notícias precisam ser rápidas e quase sempre variadas. Eu vou citar esse exemplo aqui que eu destaquei. Um terremoto na China, tudo isso no mesmo pacote, muito embora sejam coisas diversas. Uma festa no Haiti, um campeonato esportivo na Espanha, será que é Real Madrid e Barcelona? Uma situação inusitada na Venezuela, um ato governamental no Brasil. São situações completamente diferentes, como o próprio texto está dizendo aí, só que são passadas de maneira quase que, eu diria, numa linha de produção. Não há reflexão, não há tempo para uma reflexão interpretativa e crítica sobre cada tema desse. A qualidade dos programas de domingo, para comentar um último exemplo, assim diz o autor desse livro, é tão baixo que só reforça a ideia de Theodor Adorno, de que o entretenimento é utilizado para anestesiar a capacidade das pessoas de pensar e refletir sobre a vida e as condições reais de existência. Enfim. Há sempre uma reelaboração que se vê e se escuta. Aí, é claro, como o próprio Adorno diz, e o Walter Benjamin também, nenhum ser humano é completamente passivo. Então, a televisão, ela, muito embora tente manipular, mas ainda assim, há, digamos, lampejos, há uma semente que pode germinar um sentimento de criticidade em cada sujeito. Há sempre uma reelaboração do que se vê e se escuta, além de muitos outros elementos que influenciam o comportamento e a opinião pública. Se não fosse assim, o regime militar, instalado em 64, teria total aceitação da população brasileira e até poderia ter sobrevivido ao fim do milagre econômico, pois os meios de comunicação, em especial da televisão, muitos criticam que a Rede Globo foi ferrenha defensora, os seus programas e noticiários eram plenamente favoráveis a ele, principalmente a Rede Globo, a emissora que detinha e detém até hoje a maior audiência nacional. Um fato que está dentro da história do Brasil e, sobretudo, da história política envolvendo Lula, é como muitos acusam a Rede Globo ter manipulado a imagem de Lula no contexto da primeira eleição democrática em que ele disputou contra Fernando Collor de Mello e perdeu por conta da imagem positiva que a Globo construiu em relação a Collor e a imagem negativa que foi construída em relação a Lula. O filósofo político brasileiro Renato Janine Ribeiro, no seu livro O Afeto Autoritário, Televisão, Ética e Democracia, ele passa o primeiro ponto. A importância que a televisão tem no Brasil, pois ela oferece para a sociedade uma pauta de conversa. Nós conversamos sobre a TV. Curioso que, no contexto do impeachment de Dilma, de fato a televisão ela noticiou de maneira maciça sobre esse episódio e as pessoas começaram a discutir política. Nunca mais as pessoas tinham discutido política de uma maneira, eu diria, até jurídica. As pessoas foram pesquisar sobre a validade daquele impeachment. Isso foi uma coisa positiva. Agora, se foi a intenção dela, não sabemos. Basta ouvir que as pessoas estão falando numa segunda-feira para saber o que foi ao ar os principais programas dominicais. Faustão, né? Fantástico. Telenovelas que levam para milhões de telespectadores algumas questões pouco discutidas. Isso também é interessante, muito embora não é discutida de maneira aprofundada, estruturalmente, né? Como homossexualismo,
Esse termo não é mais utilizado, viu, gente? Desculpa, uma correçãozinha. Homossexualidade. Por exemplo, que de assunto proibido tornou-se objeto de ampla discussão por ter sido abordado em novelas. Teve 2 atores que foram agredidos porque estavam interpretando um casal. Eu acho que, se não estou enganado, na década de 90. Outros temas, como os direitos da mulher, o preconceito racial, a violência e os direitos dos portadores de necessidades especiais, tornaram-se objetos de discussão pela população porque as telenovelas colocam em pauta. Entretanto, elas são importantes pelo simples fato de trazerem à luz aqueles temas, pois é melhor falar sobre eles do que ficar em silêncio. Peraí aqui. Tá, como falei, muito embora traga esse tema, mas não trata de maneira estrutural, ou seja, por exemplo, não trata de maneira estrutural o racismo como herança de uma trajetória histórica em que a diferenciação racial foi base para a construção econômica e das relações políticas e sociais no Brasil. É um racismo muito específico, não estrutural, geral e social. Tá. Como as questões sociais, a desigualdade de classes e o autoritarismo do patrão sobre a empregada são problemas que ainda não conseguimos resolver nem discutir e não interessa às empresas de comunicação que isso seja feito. Isso fica evidente de modo muito claro quando se trata das relações entre patrão e empregado. No caso da televisão, um dos caminhos seria a concessão de canais para centrais sindicais, organizações não governamentais e outras instituições de caráter público que pudessem transmitir informação e cultura, pulverizando as transmissões no Brasil. Pulverizando, já sabe, né? Transmitindo informações, digamos assim, diversificadas. Não só o que a gente observa nas grandes emissoras de TV. Ainda continua Janine Ribeiro, o essencial é a transformação de um público crítico e a própria televisão pode colaborar nesse sentido. É o que já defendia Walter Benjamin, né? A cultura de massa sendo utilizada como ferramenta disseminadora de conteúdos que pode tornar a população mais crítica, né? Tá, é claro que esse texto aqui não é atualizado, até mesmo porque o smartphone fez com que o acesso à internet aumentasse significativamente, mas vamos lá. A inclusão digital. O caminho mais rápido e tranquilo para a democratização dos meios de comunicação de massa no Brasil ainda é o desenvolvimento da internet. O acesso a esse meio seja ampliado de modo significativo. Esse texto ele não é atualizado porque os smartphones foi uma realidade que mudou completamente o acesso à internet. Hoje as pessoas, como também a internet 3, 4 e, se eu não estou enganado, talvez futuramente a internet de 5G. Mudou completamente o acesso à internet, o que na verdade criou um novo fenômeno que o livro aqui não trata especificamente, que são as fake news. Proporção de domicílio com acesso à internet no Brasil. Área urbana e área rural, 2008, 2009 e 2010. Vocês podem observar que, por região, obviamente, o sul, o centro-oeste foi o que mais cresceu. As classes, obviamente, A e B são as que mais acessam a internet, mas como eu falei, esse dado aí não pode se considerar plenamente por conta da mudança de 2010 a 2020, são 10 anos de defasagem. Há muito a fazer para que a maior parte da população tenha pleno acesso à internet, mas acesso não significa democratização, é apenas um passo para que isso aconteça. Autores e autoras, jornalistas e comentaristas demonstram, por meio de filmes, novelas e debates, que não há espaço totalmente controlado. A própria concorrência entre os meios de comunicação muitas vezes propicia a vinculação de produtos que instigam a reflexão sobre a situação nacional. Quem tiver curiosidade de pesquisar, teve um período em que Globo e Record entrou em um conflito quase que... não foi uma guerra fria, não. Foi quase que uma guerra fortemente armada. O Globo denunciando casos de corrupção dentro da igreja, como a Record denunciando a relação entre a Globo e
a ditadura militar. Nesse processo, a internet caracteriza-se como um meio que proporciona uma liberdade sem igual. Pode-se dizer assim que existe um potencial de liberdade em cada meio de comunicação, e principalmente na internet, que nenhum sistema de dominação pode conter ou calar. Com esse parágrafo, eu encerro a aula de hoje. Eu espero que vocês estejam bem e a família de vocês também, e até a próxima aula.